Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre comunicação, uma área que eu domino, né? Eu tenho especialização nessa área. Então vamos lá. Qual é o tema de hoje, gente? É muito interessante, está muito na moda, tá? Qual é? É sobre fake news, tá? Basicamente o tema é responder a seguinte pergunta: será que a fake news não é também uma fake news? Ou seja, uma mentira? Que pergunta, eu acho que ninguém parou para pensar até hoje sobre essa pergunta. Eu vou respondê-la hoje. Fique aí para você saber, tá? Então vamos lá, gente. Mas para falar de fake news, a gente precisa falar sobre vários outros tipos de notícias ou informações que é dadas pela mídia tradicional ou pelas redes sociais, né? Basicamente essas duas, que é muita coisa, né? Diga-se de passagem, né? Simplesmente televisão, rádio, jornal, revista, né? Sites, blogs, YouTubers, pessoal do Facebook e tudo mais. Nossa, é uma coisa vastíssima, ok? Então vamos lá. Mas por que isso, Daniel? Por que você não só fala de fake news? Eu só quero saber sobre fake news, eu estou interessado no fake news. Gente, vamos falar de uma forma meio filosófica, tá? Para vocês entenderem. Quando eu falo que alguma coisa está escuro, eu tenho que saber o que está claro, tá? Quando eu falo, vamos supor que eu falo que aquilo ali está rosa. Para eu saber que aquilo é rosa, aquele ambiente, eu tenho que saber o que não é rosa. Se é verde, azul, amarelo. Eu tenho que ter uma comparação. Eu não pode ter uma coisa única. Uma coisa única, eu não vou saber se aquilo é rosa. Porque se eu tiver tudo rosa, eu nunca vou saber se aquilo é rosa. Eu posso achar que aquilo não é nada. Entendeu? Imagina um lugar que não tem oxigênio, um planeta, num astro celestial que não tem oxigênio. Não existe cor. Tudo é pardo. Tudo é sem cor. Só tem cor aonde existe oxigênio. Certo? Aí existe o azul, o laranja, o rosa, o verde, o marrom, o preto, o branco. Tá? Então eu preciso comparar com as demais coisas. Tá? Feito esse introito, né, meio filosófico, né, é para dizer o seguinte: para eu dizer que é fake news, eu tenho que dizer aqui as outras coisas para vocês poderem comparar, para você balizar o negócio. Senão você não vai entender nunca. Correto? Esse é um princípio básico para você analisar uma coisa. Você tem que ter um comparativo. Tudo é assim. Para eu saber o que são números negativos, eu tenho que saber os números positivos. Tá? Para eu saber o que é quente, eu tenho que saber o que é frio. E assim sucessivamente. Então, dando continuidade, vamos lá. Fake news é algo que a gente tem que encarar de uma forma bem ampla, tá? Para você entender o que vem a ser fake news e outros tipos de notícias e informações que existem atualmente. E por muito tempo também, não é só agora. Bom, existem as memes, as fake news, as notícias e as críticas. Ok? Vamos entender o que significa cada uma delas. As memes, que vem a ser isso? São expressões, né, na internet que tem assim, são imagens, vídeos, GIFs, né, que são relacionados ao humor, né, com aquele tipo de gozação. Tá? É tipo uma charge do século XXI. Né? Não tem aquele pessoal que faz a charge? Nos jornais, nas revistas, tá? Fazendo caricaturas das pessoas, fazendo uma gozação.
O meme é exatamente a mesma coisa, só que agora em nível de rede social, tá? Então, a rede social faz aquelas imagens, pessoal engraçado, aquele vídeo de gozação e a GIFs também, bem humorística, vamos dizer assim, tá bom? Quando é que surgiu isso? Isso é uma coisa bem antiga, assim, a nível desse nome, meme, tá? Ela se refere a uma teoria ampla de informações culturais criada por Richard Dawkins, tá? É um best-seller de 1976, que é o livro Gene Egoísta, que é esse que eu tenho aqui em casa. Ok? Olha só. O Gene Egoísta. Richard Dawkins. Ok? Então, o que acontece? Ele que nesse livro deu esse nome, Memes, tá? É um livro muito legal, muito interessante, bem científico, tá? Que fala sobre outra coisa, mas ele que introduz essa denominação, tá? Então, meme não passa mais de uma gozação, é tipo uma charge nos tempos modernos, em que em vez de estar no jornal, nas revistas, né? Ela está na internet, ok? Então vamos lá para outro tipo, né? Existem as notícias, fake news e também as críticas. Bom, vamos lá para notícias. A notícia, gente, é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. Ou seja, só os jornalistas, né? As pessoas mais especializadas que vão dar as notícias. Não é o vizinho falando sobre um acontecimento e não é nem aquela fofoqueira que fica falando sobre a vida dos outros. Isso não é notícia, tá? Ao pé da letra, tá? Notícia, então, na verdade, é a matéria-prima do jornalismo. É a essência do jornalismo. Ele tem que dar notícias. Normalmente é reconhecida como algum dado ou evento socialmente relevante que merece publicação em um meio de comunicação social. Então é uma coisa relevante, não é uma besteirinha. Que a fulano de tal tomou um cafezinho lá, almoçou feijão com arroz, com bife e uma saladinha, batata frita. Não é. Tem que ser uma coisa relevante, uma coisa inusitada, diferente, tá? Que eu vou explicar nesse vídeo também. E, basicamente, quais são os fatos que são noticiados? São os políticos, principalmente, né, que rende muito, os sociais, os econômicos, culturais, os naturais, os esportivos, os religiosos, os policiais, principalmente, é o que é o mais difundido, né, em vários canais de TV e de mídia impressa, né, que é as notícias policiais, quem matou quem, como é que foi o crime hediondo e tudo mais, ok? Então, quais são os 4 fatores principais que influenciam a qualidade da notícia, tá? Novidade, então tem que ser uma coisa, que a notícia deve conter a vida, né? E a vida deve conter informações novas e não repetir as já conhecidas. Então tem que ser uma coisa, uma novidade. Proximidade. Falar o seguinte, uma coisa que ocorre próximo de quem vai ouvir aquela notícia, tá? Tem que ser uma coisa local, não pode ser uma coisa distante, longínqua da pessoa. O tamanho. Tanto que o for muito grande, quanto o que for muito pequeno atrai a atenção do público, tá? Então tem que ser uma coisa grandiosa. E relevância a notícia deve ser importante ou pelo menos significativa. Tá? Acontecimentos banais, corriqueiros,
não interessa às pessoas, ao público em geral. Tá? Tem que ser uma coisa relevante. Não vai falar uma besteirinha que aconteceu. Tem que ser uma coisa relevante. Embora seja pequena ali, mas é uma pessoa, tem um evento político, ou seja, foi falado pelo presidente da República, ok? Pelo um popstar do rock, um ator global, entendeu? É uma coisa que impacta todo mundo, entendeu? É uma coisa que as pessoas vão ter atenção. Então, notícia é isso. Notícia não tem nada a ver com fake news. Notícia é uma coisa que tem que ser correta, em cima do jornalismo verdadeiro. Fake news, gente. Vamos lá, então, para o fake news. O que vem a ser fake news? Fake news é uma expressão criada por conta das mentiras contadas no Facebook. Tá? Facebook, nós temos vários tipos de redes sociais. Existe o Facebook, o Twitter, o YouTube, né? E outras demais, né? O WhatsApp e várias outras aqui. Tem umas que eu nem desconheço, né? Telegram e tudo mais, mas é assim, tipo, eu não conheço todas, né? Mesmo que tem várias que não são tão relevantes. Então, o fake news é uma expressão criada com as mentiras contadas por meio do Facebook. Contra quem? Contra Donald Trump. Tá? Que é ele que criou essa expressão, fake news. O autor, né, desse livro. Ok? Que eu tenho há décadas aqui em casa. Tá bom? Ele que criou essa expressão, fake news, que era justamente, ele falou assim, olha, a rede de televisão tal fez fake news, ou seja, ela em vez de falar, vamos dizer assim, Facebook, né? Facebook fez isso, então ele fala fake, quer dizer mentira, news, notícia, notícia falsa. Então ele fez um trocadilho e aí imputou isso. Ele que criou essa denominação, essa expressão, melhor dizendo. Foi Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, ok? Então vamos dar mais destrinchada para ver o que é fake news, que é justamente o tema desse vídeo. São notícias falsas, sendo também muito comum o uso do termo em inglês fake news. São uma forma de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Esse tipo de notícia é escrito ou publicado com a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção, certo? O conteúdo intencionalmente enganoso e falso é diferente da sátira e da paródia, né? Que também é uma mentirada tremenda, uma gozação. Essas notícias muitas vezes empregam manchetes atraentes ou inteiramente fabricadas para aumentar o número de leitores, compartilhamento e taxas de cliques da internet. Nesse último caso é semelhante às manchetes, né? E se baseia em receitas de publicidade geradas a partir dessa atividade, independentemente da veracidade das histórias publicadas. Tá? É muito blá blá blá. O fácil acesso online ao lucro de anúncios online, o aumento da polarização política e da popularidade das mídias sociais, principalmente a linha do tempo do Facebook, tem implicado na propagação de notícias desse gênero. Tá? Então, o que acontece?
Como eu falei no início, fake news é uma mentira contada através do Facebook, só que aí começou a se estender para todos os tipos de mídias sociais. Twitter, né? Instagram, Telegram, WhatsApp, qualquer coisa. Vamos para frente. Críticas. O que vem a ser crítica, gente? Crítica é quando uma pessoa, um jornalista, vamos dizer jornalista, geralmente ocorre com eles, né? Mas qualquer pessoa critica a atividade política, econômica, social de alguma entidade, alguma instituição pública que ele acha que não está fazendo algo certo. Então, é uma crítica. Tá? Isso faz parte da liberdade de opinião da pessoa. Então, liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional. Tá bom? Então, com isso, vamos lá. Vamos fazer a síntese de tudo, né? Vamos fazer o resumão. Fake news, gente, é meme? Não, meme não é fake news, evidentemente, que é justamente imagens, vídeos e GIFs que são colocados na internet aí. É uma charge como várias charges que existem e há décadas nos jornais, nas revistas. Ok? Caruso mesmo, Paulo Caruso, faz uma charge toda vez que faz um programa que é o Roda Viva. Ele vai lá e faz ao vivo uma charge. Praticamente todos os jornais têm charge. Ok? É um desenho feito por uma pessoa, né, com essa especialização de fazer caricaturas e fazer humor ali, que desenha e tenta descrever aquela personalidade dando geralmente um tom crítico e humorístico, tá bom? Então isso não é crime, isso é liberdade de expressão. Então meme, esqueça. Notícias é notícias, né? Então uma notícia, você fala de uma notícia, ou seja, você está falando que ocorreu um fato, se aquele fato realmente ocorreu daquela forma, não é fake news. Simples assim. Então, porque não é possível que todas as notícias sejam fake news. É uma coisa absurda, é ir para o hospício, né? Tudo que acontece, todas as informações que estão nos jornais, nos telejornais, né? Nas rádios e tudo mais, é tudo mentira? Então tudo é fake news? Não, claro que não. Existem muitas notícias reais. Então isso não pode ser chamado de fake news. O que pode ser chamado de fake news? Vou explicar para vocês. Calma aí. Depois das notícias tem as críticas. Críticas é o que é? É o pessoal do jornalismo, os analistas políticos, econômicos, né? Os críticos de arte, né? Os analistas de esporte e tudo mais, que vão fazer sua análise sobre o que foi, que ocorreu, de fato. Não é a notícia, é uma análise da notícia. Aí ele vai analisar, vai dar o ponto de vista disso aqui dele. Isso pode ser criminalizado? Pode ser mentira? Não, gente. Ele pode até distorcer, mas é o preço da livre expressão. Ok? Esse é mais importante de todos. Que a crítica é o seguinte, ele não está narrando o acontecimento. Ele não está dando a notícia como um repórter. Mas ele está dando a sua opinião política, econômica, esportiva, o que for, cultural, tudo mais, social, sobre um determinado fato. O que ele acha. Claro que ali tem um componente ideológico também, em certa parte.
e outras vezes não, mas, entendeu? Então tem muito subjetivismo ali. Deve ser censurado, proibido? Não, gente, é liberdade de expressão. A nossa Constituição protege isso no artigo 5º. Temos que ser democráticos. Ok? Então a crítica é válida. Ah, não gostei da crítica. Paciência. Procura outro crítico para analisar, para ver, para dar ouvidos. Tá bom? Então vamos lá. E fake news, gente? Então vamos lá para o ponto que interessa mesmo. Então, memes não é fake news, é uma coisa legítima, é uma charge. Notícias é justamente a informação do ocorrido, do acontecimento, tá? Uma divulgação de um acontecimento jornalístico, de fato, não tem nada de mentira. Já a crítica, embora não seja uma notícia, mas é uma análise do acontecido, de um fato político, econômico, social, cultural, esportivo, que for, tá bom? E o fake news, Daniel? Tô doido para saber o que é fake news. Cara, fake news eu já falei que era fake news. Aí tá, o negócio está muito nebuloso. Por quê? Fake news é algo que é uma mentira, correto? Sobre um fato feito geralmente nas redes sociais. Começou no Facebook, né? Foi o Donald Trump. Foi ele que criou esse nome, né? Fake news. Então vamos pegar e colocar agora, expandir isso. A imprensa tradicional faz fake news o tempo todo. Se você pegar os jornais, os sites oficiais e tudo mais, tem uma subjetividade muito grande. Você vê as notícias, elas não correspondem à verdade, mais ou menos 50% aí não corresponde à verdade. É pura narrativa, é que muita gente quer que seja daquela forma, mas não é daquela forma. Tá certo? Vamos dar alguns exemplos para vocês ficarem convencidos. Sobre coronavírus, sobre isolamento social. Primeiro, que não existe isolamento social. Fake news. A lei que criou isso nesse mesmo ano não fala em isolamento social. Fala em isolamento e quarentena. E não tem nada a ver com esse isolamento que os governadores impuseram à sociedade. Não tem nada a ver, é outra coisa. É só para as pessoas que estejam contaminadas ou doentes, o isolamento. Não é para o povo todo. Olha só o nível do absurdo. Isso respaldado por vários órgãos governamentais. Isso é uma tremenda fake news. Falaram que é científico. Isso. Nossa, não tem nada de científico. Nunca houve uma quarentena ou um isolamento no mundo. Como isso pode ser científico? Nunca fizeram isso antes, nunca estudaram, nunca foi feito isso. Não existe um laboratório humano que você vai testar isso. Não existe isso. Não existe nas ciências humanas, nas ciências médicas, né? Não existe.
Uma tremenda fake news, uma tremenda mentira. Então, gente, o negócio é tão surreal que fake news, na verdade, é uma grande mentira. Aí vamos analisar de uma forma mais filosófica. Tá, não existe isso, Daniel. Fake news tem. Cara, é fake news até não crer mais. O que seja isso, fake news? Com esse tipo de enfoque. É que o pessoal usa essa palavra para desqualificar o seu opositor. Então ele fala, não, você está falando fake news. Geralmente é uma pessoa que está de uma forma mais assim, que não tem tanto poder para se expressar. É um órgão de mídia grande contra um pequeno órgão de mídia que geralmente é de uma rede social. É um youtuber ali. Então ele quer calar aquele pessoal. Tá? É basicamente isso. É querendo impor. O que você fala é fake news. O que eu falo é verdade. Tá? Quer se impor. É basicamente isso. Porque a mídia, de uma forma geral, se você analisar aí eu vou fazer vários vídeos sobre isso, depois para vocês fazerem a sua própria análise. Né? Olhar assim, o Daniel está falando a verdade. Então, o que acontece? Porque esse canal se chama Sem Meias Verdades. Então, vou analisar o que vem a ser fake news. Então, eu pego todos os fatos e digo, isso aqui é fake news, isso aqui não é fake news. E os fake news geralmente são feitos pela mídia tradicional. 50% ali é fake news. Por quê? Põe uma manchete chamativa, que é uma mentira, só para atrair a pessoa, depois ele vai explicar ali dentro, e aí ele explica às vezes corretamente, mas quando é um analista ali, um crítico, aí ele deturpa tudo, dá uma visão totalmente distorcida das coisas, e aí é uma tremenda fake news. Certo? Mas, outro ponto importante. Quem vai dizer que aquilo é fake news ou não? Existe o Ministério da Verdade? Meu Deus do céu. Existe o Ministério da Verdade? Não existe. E nunca vai poder existir. Porque senão nós estaríamos contrariando o grande filósofo grego chamado Sócrates, que diz o seguinte: só sei que nada sei. Se ele foi um dos maiores filósofos da história do mundo, diz que nada, praticamente não sabia nada, quem somos nós para dizer a verdade? E isso não é porque ele falou tal, que ele... Não, porque se você for analisar o mundo, analisar as coisas, você não tem certeza de quase nada. Descartes mesmo falou, René Descartes, falou o quê? Né? Que é o principal dúvida do ser humano. Qual que é? Se ele mesmo não existe, se ele não está sonhando que ele existe, se não é um mero sonho a existência dele. Aí que ele fez? Se duvido, né? Se eu questiono alguma coisa, é porque eu penso. Se eu penso, logo eu existo. Então eu não estou num sonho eterno. Olha só que interessante. Realmente esse vídeo está ficando muito filosófico. Então, gente, para resumir e finalizar esse vídeo. Gente, a questão do fake news. Fake news realmente existe gente que mente de forma maldosa, isso, aquilo, tem demais. Tá? Tem demais. Mas é a maioria? Não é a maioria. Tá? Vou chutar aí, claro. Tudo é chute, né? Ninguém tem como falar tantos por cento, mas eu vou chutar aí que tem 20%, 30% que
faz fake news. Tá? Como existe fraudador, estelionatário, o cara vai querer enganar as pessoas, né? Nem todo mundo é honesto. Mas é 20%, 30%. É considerável? É, pô. Mas 70% a 80% não faz fake news. Fala daquela forma correta, íntegra, tudo mais. Mas essas pessoas também estão falando a verdade? Às vezes não. Não porque elas acham que estão falando algo certo, mas às vezes aquilo não é o certo, porque ela não conhece muito. Tá, ok? Tem muitas coisas que a gente pensa que é, mas não é aquilo. Mas se a gente está falando de peito aberto, não, é isso mesmo, tal. Juro que é aquilo, tal. Por quê? Porque a verdade das coisas é uma coisa muito grande que nós, seres humanos, não temos uma capacidade de entender tudo. Aliás, o que nós conhecemos é muito ínfimo. Então, portanto, não tem como dizer assim de uma forma categórica e uniforme que aquilo é fake news ou não. Uma coisa e outra dá para dizer, mas a maioria não. Porque quem ia julgar isso? Teria que ser uma pessoa que soubesse o que é verdade. Sobre tudo. Tá? Então é meio complicado. Tá? Então é justamente isso. Não quero me alongar muito, porque é uma área que ela permeia entre o que é mentira e o que é verdade. E isso aí é a essência de tudo. Porque o conhecimento, o que é? É saber sobre a verdade das coisas. Em todas as áreas. Nas áreas, né? Da física, da química, da biologia, tudo. Ninguém quer saber a mentira. Ninguém estuda para saber a mentira. Ah, eu vou entrar no curso de biologia para saber a mentira. Eu não quero saber a verdade sobre a biologia, eu só quero saber a mentira. Não, gente, todo mundo quer saber a verdade das coisas. Correto? Na física, na química, na medicina, no direito, em tudo. Só que no jornalismo tem um detalhe, que é uma área que eu tenho especialização. Ela é uma área que vê muitas narrativas. Tem muitos jornalistas, falam bonito, pessoas cultas, pessoas que sabem falar, sabem redigir de uma forma perfeita. Então eles seduzem. E essas pessoas acabam, né, se elas tiverem uma mentalidade ideológica equivocada, aí acabou. Ela vai distorcer todos os fatos. Todos os comentários ela vai distorcer. Porque ela vai levar para a visão de mundo que ela tem. E ela vai acabar fazendo fake news o tempo todo. Mas aí quem vai dizer que aquilo é fake news? Tá certo? Então fica aquele negócio complexo. Quem vai dizer que aquilo é fake news? Vai ter um Ministério da Verdade, ou seja, uma comissão da verdade, como existiu no Brasil, uns anos atrás, dizendo que o que aconteceu, o que era verdade, o que não é verdade, uma coisa totalmente absurda. Essa comissão da verdade foi uma das coisas mais absurdas que existiu no Brasil, talvez no mundo. O Brasil, ele é campeão em fazer coisas inusitadas. Então, é justamente isso. Não tem como definir fake news. O negócio vai rolar sempre, porque vai ter muita gente que vai mentir de forma deliberada e de forma inocente, que não sabe, e outros vão falar a verdade, que também não sabe que é a verdade, mas vão contar a verdade sem saber, e tem outros que vão estar conscientes da verdade. Então tem todo esse espectro. Então, para se proteger a liberdade de expressão, a gente vai precisar realmente conviver com isso eternamente. E vai ter que haver esse conflito. É um conflito democrático.
ok? Da liberdade de expressão. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei demais esse vídeo, extrapolei mesmo, mas é um tema muito interessante, está muito em moda, tá? Muita gente querendo se arvorar, dizendo que isso é fake news, isso é aquilo. Não, isso é uma coisa muito complicada, tá? O problema não está nem na mentira da notícia, que é grave, claro que é grave, né? Mas também não é tão relevante. A gente tem que ver o seguinte, a gente tem que ver que temos que jogar luz em tudo e permitir que as pessoas mintam, e a gente tem que combater jogando a verdade em cima das mentiras. É desgastante? É cansativo? É. Mas a vida é assim. É cansativa mesmo. Não tem jeito. Você tem que estar ali todo dia combatendo as coisas. Todo dia você tem que estar fazendo um esforço, porque a liberdade, né, é a eterna vigilância. Ou seja, falando em outros termos, para você ter poder combater a mentira, você tem que estar eternamente jogando luz ali na verdade. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.